Até que enfim. Gente, até que enfim, meu Deus, faz mais de 15 minutos, pelo amor de Deus. Gente, olha só, tudo que é difícil, ela falando aqui, Betânia, você não tá vendo pra mim, eu tava falando. Tudo que é difícil, o negócio é bom, não é? É Lembra quando a gente namorava verdade. escondido? Não é? A gente namorava escondido quando a gente era jovem. Tudo que é proibido, que é difícil, é o trem mais gostoso. Então hoje vai ser bom, vai ser de arrebentar. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite, por estar aqui comigo nessa live, para a gente poder mostrar para o mundo um pouquinho do seu trabalho, falar um pouquinho sobre né, o problema do coronavírus na China, que você estava lá na China naquele momento, né? Sim. Agora eu vou fazer uma pergunta, antes de eu falar quem é você, eu quero que você fale quem é Betânia. Conta para nós aqui Certo. quem é Betânia. Certo. Então, eu sou mineira do interior de Minas e fui morar na China há 4 anos. E aí, lá na China, eu estudei um mestrado, né, para aprender um pouco mais sobre o governo chinês, a administração pública. Depois estudei mandarim e tenho quase 3 anos que eu já trabalho com exportação, com desenvolvimento de negócios na China, com jogos online. E estou lá já há 4 anos, então tenho aprendido um pouco mais sobre essa cultura tão diferente e também não só sobre a China, sobre a Ásia como um todo e buscando assim outras formas de ver o mundo, né? Menina, eu estou impressionada com você. Quantos anos você tem? Conta para nós. Eu tenho 28. Gente, olha só. Ela, 28 aninhos, se formou em que no Brasil que você falou? Em Foi engenharia de gestão, produção. engenharia de produção. E como que você resolveu, de fato, ir para lá? Qual foi assim, o motivo principal? Então, eu já queria fazer um mestrado aqui. E aí um amigo meu me apresentou uma bolsa de mestrado lá. E eu resolvi tentar e fui aprovada assim com bolsa integral. Né? O governo lá tem muitas bolsas. São bolsas ou do Ministério da Educação. No meu caso, foi uma bolsa do Ministério do Comércio, que é para realmente promover essas trocas de negócios, trocas comerciais entre Brasil e China e entre China e outros países em desenvolvimento. E aí eu fui para lá para essa oportunidade de mestrado. Acabei gostando muito e fiquei por mais tempo. Gente, como foi um choque para você? Porque é completamente diferente essa cultura, né? Foi um choque para Isso. você ou não? Sim, eu acho que a China, ela traz um choque para todo mundo, né? Até mesmo quem vai visitar, passear. Não é uma visita assim, como você faz na Europa, até mesmo quem sai do Brasil vai para os Estados Unidos, é um outro tipo de viagem, né? É a questão cultural, que é muito diferente, a alimentação deles, eles não falam muito inglês lá, até mesmo nas grandes cidades como Shenzhen, Guangzhou, Beijing, Xangai, você vai ter dificuldade. Então, assim, é muita coisa nova que você vai passar durante esse tempo, sei lá, ou viajando ou morando. Então, foi sim um choque muito grande, mas ao mesmo tempo eu acho que é um momento de descoberta, né? É bem interessante, assim, ter essas coisas para aprender. E eles Eu têm uma lembro do ano cultura passado. milenar, né? A China tem 5.000 anos de história, então tudo lá é muito cheio de significado e tudo muito assim, denso historicamente, né? Tudo tem uma história por trás. Que fantástico. E o mandarim é uma língua super difícil, né? Sim, precisa de muita dedicação, é muito distante, né? Eu acho que assim, não existe uma língua fácil ou uma língua difícil. Existe uma língua que é mais próxima da sua língua materna, né? A gente demorou muito tempo para aprender português aqui no Brasil, né? Desde pequenininha, foi aprendendo. Então, depois que a gente vai aprender inglês, espanhol, italiano, é muito próximo. Então, a gente consegue usar esse aprendizado que a gente teve para português para as outras línguas. No caso do mandarim, não, é muito distante, então a gente tem que começar quase que do zero. No caso, por exemplo, do japonês, ele é muito mais próximo à parte de escrita do mandarim. Então, eu tinha colegas que estudavam mandarim comigo, na parte dos caracteres, eles tinham facilidade. Mas na parte da pronúncia, eles tinham a mesma dificuldade que eu, né? Então, eu acho que vai muito do seu ponto de partida. Eu vi, não sei se foi você que eu ouvi comentando que até a imperatriz Isso, nem a isso. própria imperatriz do país não sabia a língua correta. Isso, era Cixi, que foi a imperatriz no século XVIII e XIX, né, século XIX e XX.
Ela governou a China por uns 50 anos e ela, como ela não tinha sido letrada assim, em mandarim, tinha sido na outra língua, ela foi aprendendo, mas ela não era assim, realmente fluente na língua, sabe? E lá na China mesmo você vai ver isso. Tem algumas pessoas que são do interior, né, que são de outras áreas que não são Beijing, Shanghai, que eles não sabem falar mandarim direito, eles têm muito sotaque, porque assim, a China, ela até 70 anos atrás, ela era muito dividida, né, e na verdade ao longo da história da China teve momentos de centralização e descentralização. E aí, essa língua que a gente conhece hoje como a língua chinesa é, na verdade, uma das línguas, né? Que é o mandarim. E esse mandarim é a língua oficial de Beijing, por exemplo. Em Xangai tem o xanhainês. Em Guangzhou tem o cantonês, tem o Kejia, que é ali do lado em Guangdong. Então tem outras línguas que são faladas, mas o oficial é só o mandarim. E esse oficial o mandarim começou há 70 anos. Então tem muita gente ainda, os velhinhos em Guangzhou, por exemplo, eles não sabem falar direito. Tem muito sotaque. Uau, que fantástico, que lindo, viu? Parabéns. E como é viver lá? Vamos falar aqui do meu mundo aqui da beleza. Como que é o mundo da beleza lá? Então, eu acho que é bem interessante para vocês assim que trabalham no cosméticos, beleza, né? Entender um pouco da realidade da China. Porque assim, lá tem várias características que eu acho que podem servir de insight, de ideias, principalmente aqui no Brasil, nos Estados Unidos, que tem uma cultura próxima, né? Então, assim, a gente vê hoje que as chinesas, elas têm um padrão de beleza muito diferente do padrão de beleza aqui do Brasil, do Ocidente. Então, as chinesas, elas valorizam muito, assim, a questão da pele branca, tem que ser muito branca, muito, muito branca. E são muito magras também. Então, assim, uma pessoa, uma menina na China, assim, 50 quilos, uma altura aí, 1,60 m, 1,70 m, já acha que, eu tô gorda. Uau. Então, assim, elas querem ser muito, muito magras. Esse meu amigo aí, ele é turco. Ele mora lá em Guangzhou. Então mora na China. Seja bem-vindo aí a minha página aí também, hein? Obrigada. Ele trabalha lá também. Ele trabalha com tecidos, né? Ele exporta tecido para o mundo todo. Ele trabalha o negócio dele. Então, assim, tem gente lá do mundo todo fazendo negócios na China e nesse mercado de beleza também. Mas o que eu estava falando do padrão de beleza. Então, as chinesas, elas são muito brancas, muito magras. E, assim, hoje tem mudado um pouco isso, né? Mas, assim, elas tinham muito uma questão, assim, de não querer também ter muito músculo. Que você vê que, tipo, pele e osso, sabe? Então, assim, elas não querem andar de bicicleta porque vai Diferente do engrossar a padrão brasileiro. perna. Isso, eles não querem andar de bicicleta, não querem comer muita carne. Lá na China eles têm uma ideia que carne engorda. Aqui já é o contrário, né? O pessoal quer comer carne, salada, né? Quer Exato. ficar Para numa dieta emagrecer, a assim. gente entra no carro. Isso, mas na China não. Eles buscam muito, tipo, não comer carne. Eles comem legume, comem muita fruta, leite de soja. Então, assim, é uma alimentação completamente diferente. Não gostam muito de fazer exercício. Eu vejo que isso é uma tendência, assim, que está mudando lá. O pessoal está se tornando mais fitness, mas muito com influência ocidental. E uma coisa muito de agora, assim, as meninas não gostam de fazer exercício porque não querem ganhar músculo. E os homens também são muito magros, né? A estatura deles, o biotipo deles é diferente do nosso. Eu acho que até por conta dessa dieta ser diferente, o povo aqui no Ocidente come muito mais proteína, músculo, eles já são maiores, tanto os meninos quanto as meninas aqui, né? Então isso é interessante de ver lá, assim, no sul da China o pessoal tem estatura mais baixa, então os homens também são muito baixos, muito magros. E não sei se vocês já viram, quando as chinesas estão viajando aí pelo mundo, elas sempre vão usar uma sombrinha, né, para não pegar Exato. sol no rosto, né? Então, tem Porque a muito pele isso, é assim. sensível, né? Isso, porque eles não querem queimar o rosto, né? Porque eles acham que se queimar o rosto é uma coisa, assim, de quem trabalha na fazenda. É um pouco dessa herança, né, da época da China rural. Então, o pessoal quer mesmo... Aqui no Brasil, não. Todo mundo quer ter a pele morena de praia, né, bronzeada. É diferente um pouco, né, o padrão de beleza. Até o próprio estilo de maquiagem e até mesmo de roupa que o pessoal veste, questão da unha também que o pessoal faz. Na China, eu acho que tem muito um lado assim, cute, de ser assim, fofinha.
Né? O padrão de beleza deles é muito esse, de ser fofinha. Já aqui no Brasil, assim, eu acho que no Ocidente como um todo, Estados Unidos também, tem um lado mais sensualizado, né? Da mulher ser mais sensualizada, as roupas. Tanto é que na China eles não usam muito alça, as meninas. Sempre vão estar usando manguinha. Elas gostam muito de usar aqueles, tipo, como fosse tipo um casaquinho, mas de verão mesmo, só para cobrir o corpo, para não queimar. Mas não é proibido sair na rua estilos Não, muito... não é. Não tem Não nada é a ver. proibido, mas assim, eles não têm um hábito, entendeu? Ah, Assim como no Brasil a gente não tem hábito de usar roupa aqui em cima, né? Assim, já, a gente sempre vai usar com o busto mais assim, descoberto. Assim, é estranho, né? Você não vê muito. Nas praias também, por exemplo, na China, é bem legal que você vai, o pessoal não usa biquíni igual a gente usa aqui, assim, tipo, sutiã, calcinha, sempre vai ser assim, quase que uma roupa cobrindo tudo, o pessoal chama de burkini, que é a burca biquíni. Mas é mais por uma questão de não querer queimar mesmo, de querer manter o corpo sempre branquinho, né? Então tem muito ok, esse padrão. fantástico. E o trabalho lá quase que praticamente 24 horas, né? O comércio, como que funciona? Isso, funciona assim. O pessoal lá, eles têm uma filosofia de vida que eu acho que é diferente do nosso. Né? Eu sempre brinco assim, que aqui no Brasil, no Ocidente, nos Estados Unidos, a gente sempre. Como é que é? A gente trabalha para viver, né? Tipo assim, a gente trabalha para que a gente tenha os meios de ter uma vida. Lá não, eles vivem para trabalhar. Então, assim, o trabalho é a essência deles, né? Então, assim, eles se definem muito como trabalho. Eu acho que isso tem um pouco a ver com a herança da cultura milenar deles, do Confúcio, né? Que é muito voltado para o coletivo, para como você contribui para o coletivo. Então, assim, o pessoal realmente trabalha muito. E, assim, por exemplo, no sul da China, é muito comum o pessoal empreender. Então, todo mundo ali tem uma lojinha. É, tipo, todo mundo ali Um tem salão de beleza, tem bastante salão de Isso! beleza? Tem muito salão de beleza. Tem de todo tipo. Tem aquele super luxuoso, com, assim, 20, 30 poltronas. No lugar mais caro da cidade, quanto tem aqueles que, assim, por exemplo, onde eu moro, em frente tem uma floricultura, e na floricultura tem uma mesinha que a moça também faz unha. Então, assim, você vê que ela é bem bonitinho, porque o ambiente é de uma floricultura, e eu vou lá fazer unha. E aí lá eles usam muito também essa unha que é de quando você aplica na sua própria unha o gel. Entendeu? Que é O aquela que você acrílico, coloca não? na. Então, eles chamam de Eu acho que ultravioleta. Gel ultravioleta. Que é quando você passa na o unha, coloca ultravioleta é o naquela. equipamento. Isso, coloca aquela luzinha. E aí fica assim um mês, até a unha crescer toda. E ainda tem um A esmalte unha de gel. perfeito. Ah, então lá eles estão Isso. mudando. É porque os coreanos usam muito o acrílico, né? Então na China eles usam mais como na Europa, então, que é o gel, né? Isso. E elas Perfeito, bom gostam saber, muito gente. assim de decorar. Elas decoram, cada unha vai ser às vezes de uma cor, coloca aqueles piercingzinhos. É bem interessante. É outra Ótimo. cultura, as cores dos esmaltes. Aqui no Eu sempre Brasil, falo, Ah, pode terminar. não, é que aqui no Brasil eu vejo o pessoal usando muito, eu não sei como é que é nos Estados Unidos, mas aquelas unhas mais de cor, uma cor só, Ah, né? aqui usa tudo, minha filha, aqui usa tudo. Que aqui tem muito, aqui não tem muito chinês, aqui tem muito, né, coreano. Japonês, Ah, não? não, 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 não. Oh my God. Como é que chama? Não é coreano, Vietnã. não são chineses. Vietnamitas. Aqui tem Ah, muito sim. vietnamitas, né? Só que eu acho o trabalho deles fantástico. Eles fazem uma unha perfeita. O problema é que eles não dão acabamento. Eu sempre brinco assim, graças a Deus, que Deus escreve certo, linhas certas. Porque se eles soubessem dar acabamento, a gente não tinha manicure nesse país, não, porque eles são bons no que eles fazem, viu? Mas são vietnamitas, né? Mas então, agora conta aqui para nós agora. Gente, para quem não sabe, a Betânia, ela faz a minha assessoria. Eu conheci ela no ano passado, no início do ano, né? Ela que está Isso. buscando todo, porque inclusive ia ser lançada a minha marca agora em julho, né? Graças a Betânia, que está lá na China buscando, né? Os melhores produtos do mercado para a marca Valentina. Hoje o mundo gira em torno da China. A gente fala, mas até o Louis Vuitton é feita na China hoje, né? Sim. E não é? E então
Parabenizo você por esse trabalho tão jovem já, né? E aí com esse trabalho lindo, lindo, lindo. E, então, para vocês aí, ela que está fazendo a parte da minha assessoria, daqui um pouquinho ela vai falar sobre o trabalho dela, e agora ela está com um novo projeto também, né, na parte de jogos, que ela vai falar também. Mas antes disso, vamos voltar lá para o coronavírus. Vamos saber como que foi para você, Tem muito brasileiro na China? Eu acho que até tem, mas eu acredito que não tanto quanto nos Estados Unidos. Eu já vi alguns números, assim, como 10 mil chineses na região ali de Xangai, isso. Ok. Isso, 10 mil. Conta para nós como que foi a sua expectativa de estar lá naquele momento, quando foi anunciado o coronavírus, como que foi, como vocês receberam essa notícia, qual foram os primeiros passos que foram recomendados para vocês? Então, eu acho que a China, ela já tem uma experiência com esses tipos de vírus, né, de coronavírus, né, que esse é o novo tipo que surgiu agora em 2019, mas já teve outros anteriormente. E o mais recente foi o de 2003, que surgiu, que foi lá, né, que foi o de 2003, foi 2003 mesmo, né, que teve o SARS lá na China, que foi o mesmo estilo, só que eu acho que a forma de contágio, os sintomas eram um pouco diferentes. Então, assim, naquela época eles já tinham tido experiência, né, com mobilização social, em fazer hospital de campanha, em levantar um hospital em 10 dias. Então, assim, pra gente, né, como brasileiro, é uma coisa muito nova. Mas para eles não, eles já tinham passado por isso antes. Isso, Já é então eu acho natural, que né? não diria natural, mas é assim, tipo, já foi um trauma, né? Eles já tinham passado por esse trauma. Então, quando aconteceu, eu estava lá em Xangai, então foram surgindo algumas notícias na mídia que estava tendo isso, mas todo mundo estava achando que era uma coisa normal, sem muito problema. E aí eu lembro que no dia 16 de janeiro eu tive uma reunião também com o pessoal lá de Wuhan, né? Eu não sabia ainda que estava tão complicado assim. Então eu tive uma reunião com 2 pessoas do governo de Wuhan. A gente teve um jantar lá em Xangai e eles foram embora. E aí isso foi numa quinta-feira. Quando foi na segunda-feira da semana seguinte, o governo descobriu que estava tendo contágio de humano para humano. Porque esse vírus já estava rodando lá há um tempo, né? Desde dezembro, alguma coisa assim. Mas estavam achando que tinha que ter um contágio, tipo, do humano com o animal. Então, assim, eu entro em contato com o animal infectado, que é o caso da dengue, né? Que a gente tem que... Não tem como passar dengue de humano para humano, né? E aí descobriram que estava sendo passado de humano para humano. No dia que descobriram isso, foi uma reviravolta, assim, né? Eu lembro que eu estava no escritório na época da empresa de jogos, né? Eu estava lá no escritório da empresa de jogos, que é o outro trabalho que a gente pode falar depois. E aí o CEO começou a mandar no grupo, lá tinha umas 500 pessoas no escritório e, tipo, ele falando, gente, toma muito cuidado, todo mundo pode ir para casa mais cedo. Foi, assim, muita mobilização, foi muito rápido. Diferente aqui do Brasil, que, assim, o caso começou na China, 3 meses atrás, né, em janeiro, e todo mundo estava sabendo de tudo, foi espalhando. E quando teve caso aqui, o pessoal ainda estava meio que, tipo, será? Será? Não. Lá foi assim, no dia que falaram tem contato de humano para humano, foi como se fosse um furacão assim na cidade, sabe? O CEO falou pra gente, vai todo mundo embora para casa mais cedo, comprem máscara. Na mesma hora a equipe de compras já comprou máscara para todo mundo, lenço umedecido. E aí começaram a mobilizar assim, gente, quem quiser viajar para casa vai logo, o mais indicado é não ir, porque estava bem na véspera do feriado. Então, assim, foi uma mobilização muito rápida e o pessoal realmente atendeu ao que foi dito, né? Que eu acho que é um caso muito diferente da cultura nossa aqui do Ocidente. E aí o pessoal já começou pessoas que tentam furar, mas rapidamente eles tentaram também fazer um enforcement, né? De tentar fazer com que as pessoas realmente ficassem isoladas. E teve um caso, por exemplo, de uma colega minha, que a gente trabalha junto, que ela falou comigo que ela ficou 5 semanas em casa. Ela não pisou fora de casa. Nem ela, nem o marido, nem os pais dela e nem o bebezinho. Eles estavam comprando pelo aplicativo, compras de mercado. E, tipo assim, eles não pisaram fora de casa. E moram em apartamento, não é que mora, assim, em lugar grande, né? Mora em um lugar pequeno, assim,
para 5 pessoas. Então, assim, você vê que o pessoal atendeu muito e realmente ficou isolado. Eu lembro que quando eu estava lá, como eu tinha entrado em contato com essas pessoas de Wuhan, na quinta-feira, então foi assim, numa quinta-feira eu entrei em contato e na sexta-feira da semana seguinte eu iria para o Oriente Médio, para Dubai. Então, como eu estava indo viajar, eu fui fazer exame, o pessoal lá da empresa me sugeriu, né, ir ao hospital, fazer uma checagem, assim, para não correr o risco de sair passando a doença, né? Exato. Nessa época a gente não estava ainda com muito medo, né? Eu achei até um pouco exagerado, mas eu falei, Aí na mesma hora ela falou assim comigo, vai. Eu falei, não, mas o meu voo é hoje, eu vou pegar o voo hoje 11 horas, 11 horas da noite, isso era tipo meio-dia. Eu falei com ela, deixa eu tomar um banho, terminar minha mala, aí eu vou. Ela falou, não, o carro tá indo aí, pode ser? Já liguei pro táxi aqui. Aí o táxi foi lá, me buscou na minha casa. Eu fui sem tomar banho, acho que eu não tinha nem tomado café direito. Assim, eu tava com roupa de pijama. Falei, vou ir, né? Porque eu fiquei com medo de perder meu voo. Aí fui pro hospital, foi uma experiência muito incrível também. Porque eu fui e tudo muito organizado. Porque assim, a doença começou tipo na segunda, terça. Isso era sexta-feira. E na sexta-feira eu ia no hospital, já estava tudo assim, todo mundo com aquelas roupas, né, de proteção, os enfermeiros, as placas aqui, triagem, teste. Aí eu cheguei lá com meu passaporte e aí eles já me deram... está até aqui, ó. Deixa eu ver se eu tô com o cartãozinho. Aí esse aqui foi o que eu fui no hospital lá. Por um acaso tá aqui. E aí eu fui no hospital, já me deram isso aqui com um cartãozinho. Deixa eu ver se eu acho o cartão. E era tudo muito automatizado. Aí esse cartão, olha. Aí você chega no hospital, eles já te dão isso aqui. Você passa o passaporte, mede sua temperatura, você coloca o termômetro. E aí eu saí de lá, é tudo com pagamento digital. Então eu fiz a triagem, peguei esse cartão, ela falou, o segurança vai te acompanhar. Aí fui eu e mais 3 chineses. Me acompanharam para um outro prédio, cheguei lá, com meu celular, fiz o pagamento da consulta. Esse pagamento aqui, o governo que paga, né? Oi? O governo que pagou. Não, no caso, esse eu que paguei. E aí, tipo assim, foi eu que paguei. Lá na China não tem SUS igual tem aqui no Brasil, que é de graça. Lá você sempre vai pagar. Se você tiver o seguro de saúde do governo, que é como se fosse um plano de saúde do governo, você tem um reembolso. Mas você não tem um SUS. Mas é bem baratinho, é subsidiado. Então eu paguei, que foi aqui, ó, R$13, só para eles fazerem uma checagem, só para eles olharem. Aí depois o médico virou e pediu para eu fazer o exame de sangue. Então foi tudo assim, ó, eu fui lá, fiz o pagamento, aí fui na outra janela, me deram um cadastro, aí falou, ó, você tem que fazer o exame de sangue. Eu voltei aqui de novo, fiz o pagamento com o meu celular, aí eu fui lá, fiz o exame de sangue, tiraram o sangue e também enfiaram um cotonete dentro do meu nariz para pegar uma amostra assim do fluido aqui, né? E falaram comigo, senta aí, espera um tempo que a gente vai fazer a reação. Aí eu esperei um tempinho, aí eu peguei esse cartão aqui, fui na máquina, passei assim, ó, já imprimi o meu exame, que eu achei bem legal. Que é esse exame aqui, que é o exame de sangue e o exame do cotonete no meu nariz. Aí eu saí de lá. Olha, eu acho que demorou uma média de meia hora, esse aqui. Uau! Esse exame. Olha só. Mas foi tudo muito automatizado, sabe? Isso que eu achei legal, tudo muito organizado. Então, eu chegava lá, passava o cartão, já imprimia, como se fosse um extrato do banco. Aí eu saí de lá com esse negócio impresso, eu já ia lá, passava de novo esse cartão, já pegava a senha, fui no médico, aí o médico pediu para eu fazer uma tomografia do pulmão. Aí fiz a tomografia do pulmão, aí eu fui no prédio lá onde estava a tomografia, quando eu voltei pro outro prédio, foi tipo assim, 10 minutos. Eu passei esse cartão de novo, imprimir a tomografia, que tá aqui, tudo normal. Aí depois, voltei pro médico de novo e ele me deu o laudo, né? Então assim, você vê que eles têm uma preparação muito boa. Apesar de ter sido um choque, então assim, surgiu a notícia que estava transmitindo, o governo deu o alerta, todo mundo se mobilizou e assim, é uma coisa em cascata, né? O hospital se mobiliza, a empresa se mobiliza, onde você mora, tipo, você ia comprar alguma coisa nos mercados de marcha, todo mundo equipado. Aí depois disso eu fui para o aeroporto, também todo mundo de máscara. Então assim, é muito legal como eles conseguem se organizar muito bem em rede. E aí eu acho que até por isso que eles conseguiram
entre aspas, sair mais rápido, né? Eles com 2 meses, assim, 3 meses. O Han, que foi o Uma centro, coisa, demorou. Pode falar. uma coisa que eu acho bacana na China, assim, pelo desenvolvimento que foi, tá praticamente hoje curado, né? Não ainda tem casos, mas por ter sido o primeiro lugar, hoje ela está super, né? Mais que todos os lugares. E ao contrário. Mas porque Isso. as pessoas obedecem. É diferente do Brasil, que eu fico até triste às vezes, porque lá no Brasil, você está no Brasil hoje, né? As pessoas parecem que estão. É mais política, as pessoas não acreditam e brigam com o governo de tal, governo, presidente, e as pessoas não. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, com certeza esse vírus ia paralisar, né? Mas infelizmente não é assim que funciona, né? Principalmente E na aí. verdade, eu acho que assim, essa parte da China estar salva é uma coisa muito assim. Tipo, ela não tá salva para sempre, né? Ela tá nesse momento, mas a gente Claro tem que que estar não. muito atenta. Porque, assim, uma possibilidade de uma segunda onda de contágio é muito alta. Porque, assim, todo esse problema, ele começou com uma pessoa que foi infectada lá pelo bichinho, né, que estava com a doença. E Aham. essa uma pessoa fez hoje gerar tantos casos e mortes no mundo inteiro. Então, se tiver uma pessoa lá que está infectada, essa pessoa pode recomeçar o surto, né? Então, Com o que certeza. acontece? É muito frágil essa questão da China estar livre, né? Então, o que eu vejo é que eles também estão muito preocupados com o surto reaparecer. Acontece, às vezes, de uma cidade ou outra ter alguns casos, aí eles fecham tudo de novo. Tanto é que não está podendo entrar estrangeiro lá, né, na China agora. Tá tudo muito barrado lá, as escolas Então, não voltaram ainda. você tem documento, tem visto de trabalho, né? E mesmo assim Isso. você não consegue entrar lá agora de volta. Não, eu tenho visto de trabalho, tenho residência temporária, né, permissão de residência, e eu não consigo voltar. Quem consegue ir hoje para a China como estrangeiro são os diplomatas, né, quem está em missão diplomática, né, então pessoas aí do governo, pesquisadores, então, por exemplo, alguém que estiver indo para aprender com os médicos chineses, ou então tripulante, né, quem trabalha com logística internacional, os pilotos, aeromoças, esse tipo de trabalho. Então, é muito restrito. E gerou uma série de problemas, né, para quem, tipo, no meu caso, eu consigo trabalhar à distância tranquilamente. Na verdade, eu trabalhar remotamente não me atrapalha em nada. O que me atrapalha mais é a diferença de horário, né? Porque aqui É verdade. no Brasil, a gente está 11 horas atrás. Então, às vezes, eu tenho que trabalhar um pouco à noite. Se eu quiser conversar com eles, ou então eu mando uma mensagem, só vão me responder daí umas 10 horas. Então, fica assim. Mas, assim, tem gente que não. Tem gente que realmente precisa estar lá, né? E foi barrado. Não entra e não tem previsão de quando vai poder entrar. Mas eu acho que faz parte, né? A gente está num momento muito especial, assim, de uma crise muito grande, que eu acho que poucas pessoas que estão vivas aí no momento passaram por uma crise desse nível. Então, para momentos muito difíceis, a gente tem que tomar medidas duras mesmo, né? Qual que é o recadinho que você tem para a gente mudar de assunto, Fabio do Corona? Qual o recadinho que você tem para dar para o nosso público brasileiro aí, que estão aqui comigo, que estão na Europa? Qual que é a mensagem que você tem a deixar para os brasileiros agora por causa do coronavírus? O que você recomenda? Então, eu acho que assim, a gente tem aí uma questão de. A gente tem duas crises, né? Tem a crise que é a doença em si, que causa as mortes e tudo, que é muito triste, e tem a crise econômica. Então, assim, para a gente poder recuperar, a gente tem que seguir uma ordem, né? Que é primeiro barrar a doença, acabar com a doença, curar os infectados e depois ir para a economia, né? Então, eu acho que é importante a gente seguir as recomendações dos órgãos aí internacionais, como tem a Organização Mundial da Saúde, e a gente vê muitos outros órgãos também, pesquisadores, buscar fontes assim confiáveis, né? Eu acho que a Organização Mundial da Saúde é confiável nesse sentido, porque agora está tendo muito fake news. Eu acho que Tá. como a Exato. gente tem um WhatsApp, todo mundo tem internet, todo mundo se torna uma fonte. Né? Mas assim, talvez eu não seja a fonte mais confiável para se falar de biologia, de pesquisa. As fontes
que são confiáveis, né? Então, a gente tem a Organização Mundial da Saúde, a gente tem os pesquisadores dos grandes centros de pesquisa, e neles, e seguir o que eles estão falando, né? Que é o quê? Isolamento, porque quanto mais rápido a gente conseguir parar a infecção, né? E curar os doentes, a gente consegue retomar a economia, senão a gente vai ficar para sempre aí, né, infectados, economia cambaleando. Então, assim, seguir as recomendações mesmo, não acreditar em fake news, né? Para que a gente possa Tem sair muito dessa. fake news. Cada dia, ontem mesmo eu mandei um para você. Fala para mim se é verdade ou mentira. Mentira. Então. E agora vamos falar um pouquinho do seu trabalho, do seu negócio, por que eu resolvi fazer esse live? Porque agora está todo mundo em casa, né? Nós aqui, eu estou aqui já praticamente 4 semanas também. Estou saindo, às vezes, só para fazer compra de supermercado, só. Não saindo para nada, para nada, para nada. Está todo mundo aqui, né? No Brasil, aqui, em todo lugar, nós estamos confinados. E nós estamos buscando novos horizontes, novas oportunidades, a ver nas dificuldades, nas adversidades, a gente achar um ponto, né? Para que nosso negócio volte, né? Porque vai voltar, tudo vai normalizar, mas tem pessoas que estão desesperadas, estão desorientadas, nós estamos sem rumo, sem direção. Então, eu acho que cada um de nós temos que achar, né? Mesmo que às vezes sai do nosso negócio um pouquinho, até essa semana eu fiz um live falando, gente, bora fazer, vamos vender produtos de cosméticos, fazer alguma coisa online, vamos fazer um curso online, vamos fazer, ensinar os nossos clientes online, né? A gente não tem que ter medo agora de ensinar a nossa cliente, né? Então, a gente tem muitas oportunidades. Eu vejo que a gente tem muitas oportunidades, né? E eu vejo aí que você está com um trabalho lindo também, às vezes pode até ajudar a comunidade, né? Como que funciona esse novo projeto seu de jogos? Para quem é direcionado? Como que funciona esse trabalho? Certo. Então, eu estou na China há 4 anos, mas eu comecei esse projeto de jogos digitais para celular tem uns 6, 7 meses, né? Foi em agosto do ano passado. O tempo passa rápido. É o que? A gente é uma empresa de jogos relativamente grande lá na China. Ela tanto desenvolve os jogos quanto publica, né? Então, assim, desenvolvedor é quem ali vai fazer as linhas de programação, quem vai fazer as telas do aplicativo, e quem publica é aquele que vai colocar o jogo à venda, né? Então, que vai colocar o jogo no Google Play, na Apple Store. Então, a empresa faz essas 2 etapas. E aí, eu acho que esse mercado de jogos, ele traz várias lições, né? Uma delas é essa possibilidade de ganhar dinheiro online, né? Que com a internet a gente acaba podendo escalonar muito os negócios, né? Então, por exemplo, quando você vende um jogo de tabuleiro na sua lojinha, você tem ali uma limitação, né? Que é a limitação da loja em si e tal. Na internet você já consegue ganhar um volume muito maior. Então, a gente vê, por exemplo, que no caso do mercado de jogos, tem que ter uma localização muito boa, de você adaptar um jogo, por exemplo, que é de uma empresa chinesa, para o mercado brasileiro. Então, tem uma série de coisas que eu venho fazendo que é ligada à localização do jogo, de transferir o jogo de lá para cá. Mas o que a gente vê é que, assim, o trabalho para desenvolver o jogo, se uma pessoa comprar ou 10, ou 20, ou 1.000, ou 1 milhão, não é tão, assim, proporcional, né? Então, hoje a gente tem um pouco mais de 1 milhão de downloads no nosso jogo, a gente está ainda em fase de teste. E eu acho que fica a lição da gente entender isso, né? De poder ir para o digital e de ver que tem muitas oportunidades. O mercado de jogos é um mercado que cresce muito, e não só de jogos, como de gamificação, né? De fazer os negócios com base na gamificação. As empresas chinesas de tecnologia, elas têm investido muito, assim, em mercados estrangeiros, né? Principalmente nessa parte de jogos, que na China tem uma legislação muito pesada, assim, regulamentação, né, para limitar um pouco para os chineses não jogarem muito, porque eles já jogam muito e gastam muito tempo com isso. Então, tem algumas iniciativas do governo para barrar isso, tem que usar o seu, aqui no Brasil seria o seu CPF, RG, então você tem um número máximo de horas que pode usar, não pode ser menor de idade. Então, o que acontece? As empresas chinesas, elas viram que, assim, o mercado da China é um mercado já maduro, não tem muito como crescer, entendeu? E aí eles começaram a ir para outros mercados.
o mercado dos Estados Unidos e da América do Norte, como um todo, Europa, é um mercado ótimo, é um mercado assim de primeira classe, mas que ao mesmo tempo tem muita concorrência também, né? Tem muitas empresas aí que estão buscando esse mercado também, por ser um mercado que o pessoal tem uma renda maior, né? E o pessoal tem acesso a cartão de crédito e tal. O pessoal é mais bancarizado. No caso do Brasil, a gente vê que é meio que um oceano azul de oportunidades, porque não tem tantas empresas, até mesmo quando você vai ver os jogos, assim, a qualidade dos jogos não é muito alta, né? O design gráfico ali, a experiência do jogador. Então tem muita oportunidade aqui, principalmente no caso a gente trabalha com jogos casuais, né, que é o que eu trabalho, que são esses joguinhos assim, que a gente joga no metrô, que, vou dormir, mas estou sem sono, está entediado, joga. Aí tem joguinho aquele tipo quebra-cabeça, dominó, jogo de cartas, que a gente chama isso aí de jogos casuais, que tem um foco muito em mulheres dessa idade aí, 30, 40, 50 anos, que mais da metade do público é esse. Então, tem sido uma experiência bem legal, assim, de ver isso. Eu acho que as empresas chinesas, como um todo, estão internacionalizando, né, e indo para o mundo todo. Tenho certeza que está sendo e vai ser um sucesso absoluto. E você faz também assessoria, né? Como você está fazendo para mim, né? De produtos, né? Alguém quer buscar um problema, eu estou vendo meu filho, né? Que é veterinário, já para adquirir produtos, né? Para ele vender na loja dele, né? Conta também como que funciona esse seu trabalho. Certo. Esse é o trabalho que eu comecei a fazer primeiro na China, né? Que já tenho 3 anos que eu trabalho com isso, que é dar todo o suporte na China para os empresários que estão no Oriente Médio, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro, né? Tem pessoas que querem comprar da China, e aí, mas eles não estão na China, né? Eles talvez não falam mandarim, não conhecem o mercado. Então, eu atuo muito nessa parte como compradora, estando lá na China. Então, eu tenho uma empresa lá que eu abri em 2019 e a minha empresa é uma empresa exportadora. Então, a gente faz todo o processo na China. A gente busca o fornecedor, a gente faz também a parte de simular a importação, quais seriam os impostos, quais são os registros que tem que ter aqui no Brasil, certificação, ou nos Estados Unidos, como, por exemplo, nos Estados Unidos tem o FDA, né, que é o Food and Drug Administration. Então, a gente tem que ter tudo nos conformes, né, para levar. Aqui no Brasil, a gente tem a Anvisa, o Inmetra, a Anatel, de acordo com o produto. Então, tudo isso é feito na simulação de os custos, né, do seu produto. Então, quanto que ele vai custar na fábrica, qual vai ser o preço do frete estimado, seguro, qual é o valor quais são as alíquotas que você vai ter que pagar aqui no Brasil, quais são os impostos, imposto de importação, ICMS, quais são as certificações que você tem que tirar, qual o preço, enfim, é um processo relativamente complexo, né? Que a gente faz toda essa simulação para você entender o preço. E aí, depois disso, a gente já vai para a parte de produção mesmo, né? E aí a gente faz adaptação com a marca do cliente, com as especificações do cliente. Eu trabalho muito assim com o mercado pet, né? No caso da Valentina, eu trabalho com cosméticos e tal, mas o meu forte mais assim é produtos agrícolas, defensivos agrícolas, produtos para pet. Trabalho também com peças de carro, já trabalhei com como é que chama aqui? Móveis, né? Então, assim, é bem amplo a nossa área de atuação, porque nossa especialização é no processo de importação como um todo, não no produto. Então, a gente faz a simulação da produção, a gente busca fornecedores, a gente audita a fábrica para ver se a fábrica existe mesmo, vai lá pessoalmente, vê os alvarás de funcionamento, se ela é exportadora, se ela não é, se ela é uma empresa antiga, idônea, né? Tira foto, faz vídeo. Aí depois disso vai para a produção, a gente faz inspeção de produção, e aí depois faz controle de qualidade da mercadoria, coloca a mercadoria no container, e depois coloca o container no navio e entrega onde que for preciso, né? Ou no avião. Né? Entrega tanto aérea quanto marítima. E aí o comprador que está aqui no Brasil, nos Estados Unidos, ele pode focar naquilo que é a área de atuação dele, né? Que é vender, gerir o negócio dele ali. E essa parte de compras a gente faz lá. Então tem sido um trabalho bem interessante
E eu acho que também é um trabalho que possibilita a muitas pessoas aqui no Brasil, nos Estados Unidos, a poderem empreender de uma forma mais assim, com mais calma, né, mais tranquilidade, de saber que tem alguém na China para tomar conta, né? Porque às vezes tem uma diferença cultural e de língua também, a diferença de fuso horário, tudo acaba atrapalhando muito, né? E eu estando lá já facilita. E aí quando eu vou conversar com o cliente, a gente fala a mesma língua, e aí eu acho que passa uma Exato. confiança melhor, né? Eu te confesso que foi muito difícil para mim antes de eu te encontrar, porque eu queria lançar minha marca, mas era assim, como que eu vou fazer? Porque a gente sabe que hoje 90% dos produtos hoje que estão no mundo inteiro vem da China, né? Não adianta a gente querer correr, porque não é verdade. E aí a gente para pensar, bom, eu vou, não, vou falar diretamente, eu até comecei a negociar com os chineses. Mas depois muitas pessoas já vieram me falar, é porque eles vão te vender uma coisa, entregar outra, você não está lá, então é complicado. Então, realmente, tendo você aí, que é uma brasileira, falando, a gente fala a mesma língua, tenho certeza que você está indo nas empresas, você manda tudo, checa tudo, manda as amostras, ficou muito mais fácil. Então, até quero te agradecer aqui e deixar aqui a oportunidade também para você, se eu tenho uma empresa em qualquer área aí, pode procurar, a Betânia é nota 10, viu? Assino embaixo aí, viu? Ah, Então, não é, obrigada. como você diz, não é produto, né? Qualquer que seja a sua área. Agora, meu filho mesmo está tendo lá produto para ele poder fazer, porque hoje ele só tem a clínica e só tem a clínica, né? E não tem loja. Então, a gente está tendo aí uns produtos, que foi até a sugestão da Betânia, para a gente colocar para fazer. Então, indiferente de qual que seja a sua área, olha, está aí um negócio, uma oportunidade também para a gente poder, né, fazer um negócio bacana, com preço bom, porque a vantagem da China são os preços, né? Exato. E assim, eu acho que tem muita gente que ainda tem na cabeça assim, que os produtos da China são muito baratos, são produtos ruins, de qualidade ruim. Mas na verdade não, né? Tipo, na China tem todo tipo de produto, né? Então, assim, tem desde o celular da Apple que é produzido lá, o iPhone, MacBook, até o Xing Ling lá de 10 centavos, né? Então, Exato. assim, de acordo com a qualidade que você quer, o preço que você quer pagar, você vai achar lá, né? A China hoje já deixou para trás essa questão de só produzir coisa barata. Eles se modernizaram muito. Então, eu acho que é isso também importante do meu papel lá com a Pontial, né, que é a minha empresa, de poder fazer essa visão. Exato. Tá parado, caiu, caiu, será? Travou? Bora voltar. Bora voltar. Quanto tempo a gente tá aqui? Que se passa? Cadê você? Caiu, gente. Gente, então olha só, caiu a ligação aqui, travou, mas quero agradecer a Betânia, muito, muito obrigada mesmo, do fundo do meu coração, e quero deixar aqui o telefone dela, os contatos dela aqui na live, essa live vai ficar gravada lá, vou passar para o meu YouTube, e se vocês quiserem ver, ouvir novamente depois, ou indicar para alguém, tá? Logo mais à noite já vai estar lá no YouTube disponível para vocês, tá? E como a Betânia estava dizendo, a China não é mais, porque só o Xing Ling. Não, não, gente. Quando ela me perguntou que tipo de produto você quer, eu falei, olha, eu quero o que há de melhor. Eu quero as melhores embalagens, os melhores produtos, porque tem fábricas de diversas maneiras. Então, ela mandou várias, ela selecionou só das melhores fábricas que tinha, produto de primeira linha. Ela me mandou várias amostras, então eu testei junto com as minhas alunas, nós testamos muito tempo, ficamos uns 4, 5 meses testando produtos, e até que foi decidido, então, finalizado. Infelizmente, o meu primeiro congresso internacional, Valentina Guerreira, que era dia 7 e 8 de julho, com o lançamento da minha marca, em função do coronavírus, foi cancelado. E, então, agosto e setembro, infelizmente, é temporada de furacão aqui na Flórida. Então, como está vindo gente do Brasil, está vindo gente da Europa, então eu resolvi
prorrogar mais um pouquinho essa data, então possivelmente vai ser fevereiro ou março aí, o lançamento da marca Valentina Guerreira, tá? E fica aí os meus agradecimentos a cada um de vocês que estão aqui comigo. Obrigada, Betânia. Beijo, tiro meu chapéu para você, viu? Obrigada, meus amores, por estarem aqui comigo, me aturando, viu? Desculpa aí os transtornos iniciais, tá bom? Beijo, meus amores. Love you, guys.